Gente amada do Dani, a paz. Estou indo para Brasília passar o Natal com a família da Eli, meu sogro e minha sogra, que agora são minha família também, meu pai e minha mãe também. E eu parei aqui em Ribeirão Preto para comer um pãozinho de queijo, tomar um energético para acordar e para matar a fome, porque eu dei gordinho para comer, rapaz do céu. E aí eu sentei lá no balcão, pedi lá o pão de queijo, pedi o energético, daí tava comendo e tal. Nisso entrou... Ah, só um pause, gente, se vocês olharem, eu tô com um carro chique, mas não é meu, tá? Meu carro tá pra vender. E aí o dono da loja, um amigão querido, me emprestou esse pra poder ir pra Brasília. Felipão, te amo, muito obrigado. Um dia eu chego lá em nome de Jesus, recebo, aleluia. E aí eu sentei lá pra comer, né? E entrou um rapazinho. Entrou um rapaz e eu tava olhando assim na entrada, né? Tava de frente com a entrada. Aí ele entrou. Gente, o menino falava muito alto. Ele chegou e falou pra atendente: moça, quanto é o rodízio? Aí a moça falou: é R$49,90. Ele: e tem self-service? Ela tem, é 69 o quilo. Caro pra raio. Mas eu falei: meu Deus, porque ele tá falando alto desse jeito? O menino tá falando com ela aqui em Ribeirão Preto. Ele tá achando que ela tá lá em Taubaté, meu filho. Precisa gritar, menino. Pensei, né? Aí ele entrou, sentou, pediu lá. E aí nisso entrou uma senhora depois dele. Aí a senhora entrou. Ela olhou de um lado pro outro, ela viu o menino, falou: ah, filho, você tá aí, tava te procurando. Eu falei: meu Deus, é por isso que ele grita. Olha a altura que a velha fala, meu Deus do céu. A mulher gritava igualzinho ele. Eu falei: tá aí explicado por que esse menino grita. Ele aprendeu isso de casa. É o exemplo que ele teve da mãe, é ele que tá fazendo. Ele tá repetindo o exemplo que ele viu. Ele tá vivendo, ele é como ele viu os pais dele serem. Então, queridos, preste atenção, pai e mãe. A palavra de Deus diz em Provérbios 22, no verso 6, diz assim: pai, mãe, ensinem a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando esta envelhecer ou quando ela for velha, ela não se desviará dele. Amado, entenda bem, ensinar não é só você falar para o seu filho o que ele tem que fazer, não é você só educar com palavras, porque as palavras elas têm um poder até aqui de ação na vida do seu filho, mas o exemplo que você dá é muito maior. As palavras elas até comovem, mas são as atitudes que convencem. Preste atenção, Paulo em 1 Coríntios 11 ele fala assim: amados, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Veja que Paulo não fala: façam aquilo que eu digo porque é o que Jesus diz. Não, ele fala assim: façam o que eu faço porque eu imito como Jesus é. Então Paulo ele tá falando o quê? Muito mais do que o que eu falo, façam o que eu faço. Porque o seu filho, ele vai ouvir o que você fala, mas ele vai observar muito mais o que você faz, a atitude que você toma. Você quer que seu filho seja um homem de oração? Se ele não vê você sendo um homem e uma mulher de oração, ele não vai ser. Se você quer que seu filho ou a sua filha busque a palavra de Deus, leia, estude, queira conhecer o Senhor, ele tem que ver você, pai, e você, mãe, buscando e tendo amor por ler a palavra, por buscar o Senhor. Se o seu filho não vê exemplo em você, como é que você quer que ele seja um grande homem, uma mulher de Deus? Ele precisa aprender de você, querido. Grande parte da responsabilidade da conversão de um filho, de uma filha, óbvio que é uma obra do Espírito Santo, mas tudo começa na atitude que ele vê você tendo, papai e mamãe. E se o seu marido não tem, mulher, tenha você. E se a sua esposa não tem, marido, tenha você. Mas o seu filho, ele vai olhar muito mais o que você faz do que o que você fala. Você quer que seu filho seja um cara de caráter? Ele tem que ver você sendo. Você quer que seu filho seja uma pessoa amorosa? Ele tem que crescer num lar amoroso. Como que a criança ela vai conseguir entender o que é o amor de Deus, como é que é uma postura cristã, se ela não vai ver em vocês? Meu Deus! Sabe o que eu já vi? Pai que fala pro filho: tem que ser honesto, tem que ir na Bíblia, na igreja, tem a Bíblia, blá, 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 mas muito bonitinho, discurso lindo. Aí a criança tá lá: ah, papai do céu, meu pai tem que papai do céu, não sei o que, papai fala de papai do céu, papai é homem de Deus, mamãe mulher de Deus. Aí alguém telefona, aí você pega, a criança pega o telefone: ah, alô, sua mãe tá aí? Ah, pera aí, vou ver. Aí chega: mãe, ou pai, fulano quer falar com você. Aí fala que eu não tô. Dá um bug na cabeça da criança. Fala: mas peraí, a mamãe fala que eu não posso mentir. A mamãe fala que o papai do céu fica triste se eu mentir. A mamãe fala que eu tenho que fazer o que a Bíblia manda. Mas ela tá falando que ela não tá aqui, então ela tá mentindo. Então quer dizer que quando eu quero ter uma vantagenzinha, eu posso mentir? Tá vendo o que você fez? Você tá vendo o que você fez? Você acabou de mostrar pro seu filho que ser mentiroso é vantajoso. Então você tem que tomar cuidado. Pai, mãe, tudo que você quer que seu filho seja, ele tem que ver você fazendo. Você quer que ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem que ver você sendo. Ele tem que ver você orando. Ele tem que ver você sendo amoroso. Amoroso com as pessoas, gentil com as pessoas, não xingando no trânsito.
Se você, eu vi uma vez, eu tava uma vez na fábrica e tem um cara lá que ele saía, ele abria a porta do carro, fechava, ele apertava o alarme e aí ele dava 2 puxadinhas na porta, tic, tic, pra ver se tava fechada mesmo. Toda vez ele descia, fechava a porta, apertava o alarme, tic, 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 tic. Um dia eu vi, ele desceu, fechou a porta, apertou o alarme. O filho dele falou, papai, peraí. Correu lá, puxou a porta 2 vezes, tic, tic, pra ver se tava fechada. O exemplo, o poder do exemplo. Então que em nome de Jesus, querido, entenda. Você dar educação pro seu filho é maravilhoso. Você ensinar o seu filho é maravilhoso. Você deixar seu filho com um estudo, com uma profissão, com uma escola boa, uma casa boa, quem sabe poder dar um carro para ele, uma casa, tudo isso é maravilhoso. São heranças maravilhosas. Mas a maior herança que você pode deixar na vida do seu filho é ele reconhecer você como uma mulher e um homem de Deus. E ele tem essa imagem. A maior herança que você pode ter pro seu filho é um exemplo de caráter cristão. Porque o dinheiro passa, o dinheiro acaba, tudo isso aí fica, não entra, o caixão não tem gaveta, como se diz por aí. Mas o exemplo de homem de Deus e mulher de Deus que você deixar, o seu filho vai carregar para sempre. E aqui eu só quero deixar um parênteses. Não jogue nas costas da escola e da igreja educarem os seus filhos, viu? Eu posso não ser pai, você pode falar, mas você não é pai. Ok, mas eu sou filho, então eu posso falar. Não é responsabilidade da igreja nem da escola educar os seus filhos. É de ensinar, sim, mas educação tem que vir de casa. Ele tem que ver você sendo amoroso, você sendo respeitoso, você sendo gentil, você não jogando lixo no chão, você não falando palavrão, você não falando mal dos outros, você não mentindo. Eu vi uma vez uma história de um rapazinho que o pai chamou o pastor para jantar em casa. E aí o pastor tava conversando com o pai, com a mãe, a mulher do pastor, estavam lá jantando junto. Aí o menininho ia atrás do pastor, atrás da cabeça do pastor, ficava olhando de um lado, ficava olhando do outro. Aí o pastor ficou incomodado com aquela criança olhando na nuca dele. Ele falou, filho, o que aconteceu? O que você tá vendo aqui na cabeça do tio? Aí ele falou, não, sabe o que é, pastor? É que o papai sempre fala que você é 2 caras, eu tava querendo achar a outra. Então, pai, cuidado, viu? Seu filho tá te observando e ele vai imitar tudo que você fizer. Quer que ele seja um grande homem de Deus? Mostre pra ele como é que é. Pai, mãe, esse recado para vocês. Em nome de Jesus, amo vocês, pastor Daniel Sade. Que Deus lhes dê forças e habilidade e sabedoria para ser um grande pai e uma grande mãe, porque seus filhos são a maior herança que você pode deixar aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amo vocês.